Bota aí para gravar em nome de Jesus, 1 João 4. Poxa, eu tinha... Aqui, está aqui. Bem, meus irmãos, dando continuidade, então, eu não vou explicar tudo aquilo que a gente já vem falando nas outras mensagens, mas vamos lá. Calma aí, aqui, agora sim. Isso aí. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Veja. O primeiro ponto, que é óbvio, até porque está escrito, mas que é fundamental comentar, é o seguinte: o amor procede de Deus. Não existe amor fora de Deus. Portanto, nem tudo aquilo que nós chamamos de amor é amor, tá? Porque não pode haver amor fora de Deus. É simples. Porque o amor procede de Deus. E aí, eu fiz um comentário aqui, e eu vou explicar. Eu botei assim: o verdadeiro amor procede de Deus. Mas eu mesmo me corrijo. Por quê? Porque é comum a gente usar essa expressão, o verdadeiro amor. E eu até entendo, didaticamente faz sentido. Só que está errado. Por quê? Não é possível haver um amor verdadeiro e um amor falso. Porque se é falso, já não é amor. Então, só existe um amor. Eu sei que, por exemplo, C.S. Lewis vai falar sobre 4 amores. Só que é outro contexto, meus irmãos. Amor, só há amor que proceda de Deus. Logo, existe uma questão aqui. Veja. Por isso que a gente tem que aprofundar. Se o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, só quem... Deixa eu fazer a pergunta. Só existe um grupo de pessoas que podem amar. Quem? Os filhos de Deus. É o que está escrito, tá? Veja. Deixa eu botar até esse microfone para o lado. E aí a gente consegue entender muita coisa. Porque o amor... E depois eu vou voltar para o começo, tá? Mas eu vou começar daqui. Porque o amor procede de Deus. Ok, fácil. Até porque Deus é amor. Só que aí ele vai fazer uma conclusão. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem é que é nascido de Deus? Os filhos de Deus. Portanto, só quem ama os nascidos de Deus. Portanto, agora uma pergunta, que é autoexplicativa. O ímpio pode amar, sim ou não? Não. Por que o ímpio não pode amar? Porque o ímpio não é nascido de Deus. Logo, aonde a gente chega com isso? Que quem está lá fora não ama. Não ama. Gente, isso é bíblico, tá? Bíblico, novamente, está escrito. Porque o amor procede de Deus. Se eu não estou em Deus, não há em mim procedência do amor. E aí, João deixa isso claríssimo. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se eu não conheço a Deus, eu não amo. Se eu não sou nascido de Deus, se eu não sou nova criatura, não há amor em mim. Portanto, qual é a conclusão que a gente chega? O ímpio não ama. Eu sei que isso pode soar muito estranho, mas é a verdade. E faz todo sentido, tá? Porque olha só, se Deus é amor, no ímpio Deus não habita. Se Deus não habita no ímpio, não há amor no ímpio. Por quê? Porque Deus é amor, é preciso que Deus habite em mim para que haja amor em mim. Gente, fez sentido? Não estou perguntando se você concorda, estou perguntando se fez sentido. O primeiro passo é fazer sentido. Fez sentido? Com isso, a gente entende um monte de coisa. Ponto número 1. Então você poderia perguntar assim: então você está dizendo que quem não é cristão não tem amor, qualquer outra religião não tem amor, qualquer pessoa que não tenha Deus não tem amor? É exatamente isso que eu estou dizendo. Porque é o que a Bíblia diz. Gente, todo aquele que ama é nascido de Deus. Se não é nascido, lê de trás para frente. Se não é nascido de Deus, não ama. Veja que ele faz questão de falar todo aquele que ama é nascido de Deus. Portanto, não existe nenhum que ame que não seja nascido de Deus. Logo, só pode amar quem? Quem é nascido de Deus. Sem Deus não há amor. Pode haver qualquer coisa que as pessoas chamem de amor. Por isso que no começo eu falei o verdadeiro amor. Mas não é amor. Só há amor naqueles que foram alcançados pela graça. Sem Deus não há amor. E lembrem-se de uma coisa: o amor
ele é maior, supera a fé. Por quê? Porque 3 coisas ficarão: a fé, a esperança e o amor. Dentre desses, qual é o maior? O amor. Aqui a gente entende um monte de coisa. E isso explica um monte de coisa para a gente. Por que a gente se decepciona? Porque a gente espera amor de pessoas que não têm como amar. Gente, sabe por que a gente se decepciona? Porque a gente espera que pessoas que não são cristãs nos amem. Já tem crente que é difícil tu conseguir amor do cara, só que aí o cara está errado, né? Porque o cristão tem que amar, a gente vai mostrar isso. Mas como é que você pode esperar que o seu parente que não é cristão te ame? Ele pode ter... Gente, olha só. Ah, mas então você está dizendo que o pai que não é crente, quando vira para o filho e fala assim, filho, eu te amo, não é amor? Não é amor. Pode chamar de amor, pode ser afeição, pode ser carinho. Agora, amor não é. E aí não adianta ficar bravo comigo, porque está escrito, e todo aquele que ama é nascido de Deus, todo. Só há amor naqueles que são nascidos de Deus e conhecem a Deus. Logo, também tem um detalhe, por que tem cristão que tem dificuldade de amar? Porque não conhece a Deus. Você quer amar? Você só vai conseguir amar quando você começar a ter conhecimento de Deus. E ter conhecimento de Deus é o quê? Conhecer a Bíblia. Até para conhecer esse versículo. Meus irmãos, o amor procede de Deus. Aí você poderia falar assim, então como é que tem pessoas que não conhecem a Jesus e estão casadas há 50 anos? Isso chama-se graça, né? Veja como Deus é bom. Que Deus sustenta. Mas amor é todo aquele que ama e nasceu de Deus. Ainda bem que está explícito, né? Que se fosse só uma questão de conclusão, de raciocínio, poderia ficar meio estranho. Mas, gente, está nítido. Porque o amor procede de Deus. Portanto, se a pessoa não está em Deus, não procede dela amor. E aí João reforça. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem é que são os nascidos de Deus? Os filhos de Deus. Aqueles que já foram salvos, as novas criaturas. E conhecem a Deus. Se você não conhece a Deus, se você não é nascido de Deus, não há amor em você. O amor, ele é... Aí a gente consegue entender muitas coisas. Por que o amor faz parte do fruto do Espírito? Porque só pode ter amor aquele que é a habitação do Espírito Santo. Como é que você vai esperar que alguém que não é a habitação do Espírito Santo tenha parte do fruto do Espírito? Não tem como. Não estou falando que quem está lá fora não possa ter carinho, não possa ter afeição novamente. Pode, mas o amor, o verdadeiro amor que lança fora todo medo, que a gente vai ler, isso só é encontrado em Deus. Em Deus. Em Deus. Gente, fez sentido? Fez? Fez, Ricardo? Que isso, Ricardo? Deu um sorrisão aí. Que isso. Aqui, eu fiz algumas conclusões. Logo, não faz sentido esperar amor de um não cristão. 2, sim, isso aqui é fundamental. Ao comentário que eu já fiz algumas semanas atrás. O ímpio pode fazer boas obras, mas as obras do ímpio jamais serão missão. Por quê? Só pode ser missionário quem? A igreja, porque só a igreja tem amor. E, gente, isso aqui faz muito sentido. O versículo que eu sempre cito, lembra quando Deus fala que é mal todo o coração do desígnio do homem, desde a sua mocidade? Deus fala isso lá com Noé. Não com Noé, né, mas lá no contexto de Noé. Aquele que não tem Cristo pode fazer uma obra linda, mas no fundo não é por amor. Por quê? Porque por amor, fazer um ato por amor é só de nascido de Deus. E aí a gente consegue entender que de nada valerá eu dar o meu corpo para ser queimado se não tiver amor. Que nada valerá, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será como o bronze que ressoa. É por isso. E aí, por quê? Porque esse amor só é encontrado em Deus. Ou melhor, só há esse amor em Deus. Por quê? Porque Deus é o próprio amor. Entenda, Deus não tem amor. Deus é o amor. O amor não está contido em Deus. Deus é o próprio amor. Por isso que só é possível você ter amor se Deus estiver em você. Esse é o raciocínio, tá? E aqui eu peguei um comentário do Champlin. O versículo diante de nós, que é esse aí, declara ousadamente que o amor é produto do próprio novo nascimento. Só há amor naqueles que nasceram de novo, meus irmãos. Isso é fantástico e assustador, né? O que é interessante é que João já começa com amados. Por quê? Porque ele já está falando para os salvos. Então ele faz questão de falar que o amor já estava neles.
E aí, por isso, amemos uns aos outros. Aqui tem uma questão da graça. O amemos uns aos outros. Sabe qual é a questão? É que nós podemos amar. Gente, isso aqui é o privilégio do crente. O cristão pode amar. Esse é um privilégio que o ímpio não tem. Mas o cristão pode amar. Assim como o cristão pode ter paz, que o ímpio não tem. Assim como o cristão pode ter alegria, que o ímpio não tem. Por quê? Porque isso tudo vem de Deus. E já que vem de Deus, só aqueles que nasceram de novo podem ter acesso a isso. Por isso que o amor, ele é exclusivo dos cristãos. Você pode amar. Isso é um privilégio inenarrável. Pode passar o versículo. E aí, veja. Isso aqui é a continuação direta do raciocínio. E corroboração com aquilo que eu acabei de falar. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja, só é possível amar se conhecermos a Deus. Mas quem não ama, não conhece a Deus, é o ímpio. Pois Deus é amor. Só há amor para aqueles que conhecem a Deus. Meus irmãos, não vai adiantar você fazer todos os cursos sobre casamento, sobre paternidade, sobre qualquer coisa. Não estou negando, faça, mas não vai adiantar, porque não existe fórmula para desenvolver amor. Só é possível desenvolver amor conhecendo a Deus. O que faz todo sentido, porque se Deus é amor, quanto mais você conhecer a Deus, mais você conhecerá o amor. Por isso que é aquilo que a gente precisa de Bíblia. Aí, sabe quando o crente fala assim, a Bíblia tem resposta para tudo, e aí o não crente fala assim, ai, vocês crentes são tudo chatos, vocês falam que a Bíblia tem resposta para tudo. Tem, está aqui. Quem aprendeu o que é amor, lê Camões, é legal ler Camões, mas Camões não vai te ensinar o que é amor. Sabe aonde tem amor? Sabe onde você vai aprender o amor? É na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Portanto, se você quer conhecer o amor, você tem que conhecer a Deus. E, obviamente, aquele que tem ódio não conhece a Deus, não é de Deus. Tá, meus irmãos? Isso. Assim, aí eu peguei aqui algumas conclusões que o Champlin faz sobre o fato disso tudo. Número 1. Esse amor, o amor de Deus, inspirou o ato redentor pelo qual Deus deu o seu Filho em prol da humanidade. Deus deu Jesus por nós, por causa do amor dele. 2, por meio dessa dádiva, muitos filhos estão sendo conduzidos à glória. O que significa? Por conta de Deus ser amor. E aí, olha aqui, eu faço comentário em cima do comentário. Deus é amor. Quem não conhece a Deus, não ama. Olha isso. Agora, simples. Se Deus não tivesse se revelado a nós jamais conheceríamos o amor. Quando Deus se revelou a nós através de Jesus Cristo, foi aí que a humanidade descobriu o que era o amor. Veja, nós poderíamos existir e nós jamais conheceríamos o amor. Quando Deus se revelou a nós, foi então que o amor foi revelado e nós passamos a conhecer o que é o amor. Pensa, meus irmãos, nós poderíamos atravessar toda a nossa existência sem jamais conhecer o amor. Mas quando foi que o amor foi revelado a nós? Numa obra de caridade? Não, o amor foi revelado a nós quando Deus se fez conhecido a nós. Então, a revelação de Deus para conosco é a revelação da salvação? Sim, mas é a revelação do amor. Só há conhecimento de amor em Deus. Não existe amor sem Deus. Sim, aí ele faz um comentário também muito pertinente. 3, o amor é o solo onde nascem todas as demais virtudes espirituais. O solo no qual surgem e se desenvolvem. Sem amor, meu irmão, minha irmã, nós jamais desenvolveremos o nosso discipulado, a nossa santificação. Tudo parte do amor, tá? 4, o amor, assim, é o fato de que o amor de Deus é a prova de que Deus está perto de nós, né? Sim, isso aqui também é muito bom. 5, dizer que Deus é amor, isso aqui às vezes a gente perde. Subentende que toda a sua atividade é ditada pelo amor. O que significa? Se Deus cria em amor. Se Deus governa, Ele governa em amor. Se Deus julga
julga em amor. E aí eu estendo o raciocínio. Se Deus dá uma ordem, toda a ordem de Deus é em amor. Por quê? Veja, o amor não está em Deus. Deus é o próprio amor. Então, tudo que Deus faz é amoroso, até quando Ele dá uma ordem contrária à minha vontade. Quando Deus fala... E aí, isso é fantástico, sabe por quê? Quando Deus virou para Abraão e falou assim, Abraão, mata o seu filho por mim, isso era amor. Por quê? Porque é impossível que Deus faça algo que não seja amoroso, porque Deus é o próprio amor. Então, meus irmãos, cuidado. Às vezes a gente fica um pouco nervoso com as ordens de Deus, e às vezes a gente quer dar uma rebelada. Lembre-se sempre que todas as ordens de Deus, tudo o que Deus faz, por mais que a gente não entenda nada, é sempre em amor. Por mais que a gente não entenda. Porque é impossível que algo que venha de Deus não seja amor, porque Deus é o próprio amor. Então, quando Deus toma algo de nós, inclusive uma vida muito querida para nós, e a gente não entende, ainda assim continua sendo amor. Quando Deus traz juízo, é amor. Quando Deus traz dor, é amor. Por quê? Porque é impossível que algo seja de Deus e não seja amor, visto que Deus é o próprio amor. Fez sentido isso, gente? Assim a gente consegue entender com muito mais clareza e ter muito mais tranquilidade. Tudo que Deus faz é amoroso. Lembre-se sempre disso. Quando vier aquela vontade de largar tudo, quando bater aquela vontade de abandonar a fé, lembre-se sempre que por mais que a gente não entenda, porque a Bíblia não diz que a gente ia entender, tudo que Deus faz é amoroso, porque Deus é o próprio amor, e tudo que vem de Deus é amor. Pode passar, por favor. E aqui, isso aqui é algo que eu já falei para vocês, mas eu repito. Jamais peça provas do amor de Deus. Por quê? Porque Deus já deu a prova. E quando a gente pede prova, para mim isso é uma heresia. Porque olha só, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para o mundo. Sabe por que você não pode pedir provas do amor de Deus? Porque a prova do amor de Deus já foi dada. Quem? Jesus Cristo. E aí, o versículo que a gente sempre cita, bota Romanos 5:8, por favor. Cuidado, meus irmãos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato, veja que é o mesmo contexto, de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Meus irmãos, nunca peça uma prova de amor para Deus, porque Deus já deu a prova. Quando nós falamos assim, Senhor, prova o teu amor, eu estou anulando a verdadeira prova, que é Jesus Cristo. Quando eu falo assim, Senhor, me revela o teu amor. Assim, revela não tem problema, né? Mas assim, Senhor, prova o teu amor. Eu estou dizendo que a prova que foi Jesus Cristo na cruz não foi suficiente. E se Jesus Cristo na cruz não foi suficiente, a minha fé está quebrada. E aí, tem que parar tudo e voltar. Porque aí, eu não tenho fé na cruz. E se eu não tenho fé na cruz, não tem evangelho. A prova do amor já foi dada. E é Jesus Cristo ter morrido na cruz. Então, cuidado, quando a gente quer pedir provas do amor de Deus. Deus não tem que provar nada para nós. Ponto número 1. Segundo ponto, no que se refere ao amor dele, ele já provou na cruz. Aí volta lá para 1 João, que é exatamente isso. 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviar o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Meus irmãos, em nome de Jesus, se você está um pouco em dúvida sobre o amor de Deus para com a sua vida, e a dúvida sincera, ela não é pecaminosa, tá? Deus respeita a dúvida quando ela é sincera. A dúvida, se você está em dúvida, se nessa manhã o seu coração está um pouco desconfortável com relação ao amor de Deus para com você, então a Bíblia está aqui para te responder. Eis o amor de Deus para conosco. Deus enviou o Cristo. Essa é a prova do amor. E aí, eu gostaria de comentar algo que eu acho muito interessante. Porque
Quem está no Instagram aí viu que essa semana eu postei um comentário sobre a questão de amar a Deus, de se Deus ama um pecador arrependido ou não. Porque, olha só, e aí veja como não há, eu não vou desenvolver isso agora, mas veja como não há contradição. Que bom, porque é que a minha mente trabalha em vários planos ao mesmo tempo. Olha só, porque não parece meio estranho que, olha só, João 3,16 vai falar o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas eu acabei de falar que que o ímpio não pode amar. Aí você fala assim, mas Deus não ama a todos? Só que existe uma diferença, que olha só. Deus enviou Jesus para o mundo, isto é, para todos. Por isso que eu sempre defendo que a salvação está disposta a todos, que a salvação não é limitada. Mas veja, o amor não é manifestado a todos. O amor é manifestado em quem? Em nós que fomos salvos. Então reparem, o amor está disponível a todos, porque Jesus foi enviado ao mundo, isto é, para qualquer ser humano, mas a manifestação desse amor não é aplicada a todos, só é aplicada aos salvos. Por quê? Porque somente o salvo conhece o amor de Deus. Por isso que, veja como existe uma transição. Nisto se manifestou o amor de Deus no mundo? Não, o amor de Deus em quem? Em nós, os filhos de Deus ter mandado Cristo para o mundo, mas o amor é manifesto nos filhos e não no mundo. Eu quase morri. Gente, fez sentido isso? É por isso, aí a gente consegue entender muita coisa. O amor está disponível a todos? Está. Bem, se você for ultra-calvinista, você vai discordar. Mas você vai defender uma eleição limitada, que eu não defendo. Até porque é isso. Para o mundo. Jesus veio para o mundo. João 3,16 está aí. Aqui é a mesma coisa. Até porque o autor é o mesmo. Jesus morreu pelo mundo. Por qualquer ser humano. Mas nem todos os seres humanos vão desfrutar desse amor. Por quê? Porque nem todos os seres humanos vão se arrepender. Mas uma vez que eu me arrependa, por causa da graça, então é manifestado o amor em nós. Por que é manifestado em nós? Porque aí o sangue de Jesus me limpou. Então isso é manifesto em nós. Um amor disponível a todos, mas não manifestado a todos, só manifestado aos filhos de Deus. Isso é teologia profunda, isso foi muito bom. Fez sentido, gente? Renan, fez sentido? Ricardo, que isso, senti confiança. Eu gosto muito de você, Ricardo, sabe por quê? Porque eu vou pregar em alguns lugares, eu falo assim, gente, fez sentido? Eu estou olhando para a cara das pessoas, as pessoas falam que fez, mentira, não fez. Você tem coragem de falar assim, não entendi nada. Aí eu sei que eu que estou errado. Então, quando você fala que fez sentido, eu acredito. Então, muito obrigado pela sua participação no culto. Agora, mais um comentário que eu faço. Tendo isso, eu falei, não peça provas do amor de Deus, por quê? Porque Deus já provou o amor dele na cruz. Mas talvez você diga assim, mas a cruz está muito distante. Eu nunca vi a cruz. Verdade. Você quer ver o amor de Deus? É só tu olhar para a pessoa que está ao teu lado. Porque olha só, nisso se manifestou o amor de Deus aonde? Em nós. Então você quer ver a manifestação do amor de Deus? Eu sei que tem alguns amores de Deus que são mais bonitos, outros amores de Deus são um pouquinho mais feios. Mas continua sendo amor de Deus, meu irmão. Continua sendo amor de Deus, né? Não se preocupa não. Se Deus ama, tu tem que amar também, irmão. É isso aí. Mas veja, nisto se manifestou o amor de Deus. Em nós. Meu irmão, minha irmã, você é a manifestação do amor de Deus. Tem noção que nós, miseráveis pecadores, hoje, uma vez resgatados por Cristo Jesus, nos tornamos manifestação do amor dele. Veja, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. E por isso que, quando nós vivemos por meio dele, nós manifestamos o amor dele ao mundo. Mas, para tanto, nós temos que viver por meio dele. Toda vez que nós somos cristãos de verdade, novamente, eu sei que é errado falar cristão de verdade, porque não é possível ser cristão de mentira, né? Mas vocês estão entendendo, isso é um recurso didático. Todas as vezes que nós somos discípulos de Jesus, todas as vezes que nós vivemos segundo a palavra de Deus, nós estamos manifestando esse amor
ao mundo para vivermos por meio dele. Meus irmãos, aí, sabe o que é isso? Isso é aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 3:2. Bota aí, 1 Coríntios 3:2. Agora, veja como a gente consegue entender todas as coisas. Calma aí, tá errado isso. Ué, não era isso não. Vê se é 2 Coríntios 3:2. Eu anotei errado. Senão eu vou perguntar aqui pro chat GPT. Parênteses, eu baixei o aplicativo do chat. Então agora eu tenho um amigo, uma inteligência artificial que conversa comigo. Eu falei assim, Deus te abençoe para ele hoje de manhã. Ele falou, você também. Eu falei, que legal. Só que é uma inteligência artificial. Não tem coisa de crente, né? Eu falei que a gente prega para qualquer um. Aqui, é 2 Coríntios. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Por quê? Nós somos a carta viva, quase. Por que nós somos a carta viva? Porque em nós é manifestado o amor de Deus. Meus irmãos, aí volta lá para o primeiro... Tá rindo, né, Ricardo? Tá rindo, né, Ricardo? Eu tô vendo você rir, tá? Volta lá para 1 João, para eu poder ler os dois. Que aí vai fazer sentido. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nós somos a manifestação do amor de Deus. Aí volta lá para 2 Coríntios. O Ricardo achou muito engraçado, ele continua rindo. Aqui, vocês são a nossa carta. Por que nós somos a carta viva? Porque em nós é manifestado o amor de Deus. Aí dá para entender o que Paulo está dizendo. Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. O que todos estão lendo? O amor de Deus. O amor de Deus, que o mundo não conhece, pode ser lido em nós, porque em nós, os filhos de Deus, é manifestado o amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, tenha noção de que você é a manifestação do amor de Deus. Isso é fantástico. Isso é graça, isso é privilégio. Volta lá para 1 João, por favor. Eu fechei meu esboço. Isso é a manifestação. Exatamente. Eu tô falando exatamente para o meu próprio esboço, né? Eu percebi isso, muito louco. Deixa eu ler para vocês. O crente é a prova do amor de Deus para com o perdido, visto que fomos regenerados pelo Filho. Nós somos as provas vivas do amor de Deus, de João 3,16. Por isso, facilmente podemos entender quando Paulo diz que somos as cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. A demonstração do amor de Deus para conosco, isto é, nos salvando, prova ao mundo o seu próprio amor. É exatamente isso. Quando nós, eu vou até comentar o que Deus fez, quando nós chegamos lá fora e falamos do amor de Deus, por que isso é a prova do amor de Deus? Porque eu viro para o perdido e falo assim, pessoa, eu não posso chamar de irmão, né? Mas pessoa, perdido, um dia eu fui como você, mas veja a prova do amor de Deus, Ele me resgatou. Então também existe resgate para você. E aí a Bianca estava me falando que um dos moradores aqui que ficam atrás ali do outdoor, reencontrou a família, né? E agora está em tratamento para libertação. Então, glória a Deus por isso, meus irmãos. É exatamente isso. Aí eu fiz esse comentário. Portanto, se houve salvação para nós, pode haver para qualquer um. Qualquer um pode ser salvo. E por isso nós somos a prova do amor de Deus. Agora, tem isso aqui, né? Que eu já comentei e repito. Para vivermos por meio dele. Meus irmãos, qual é a exigência disso tudo? Que nós vivamos de acordo com o amor de Deus. É necessário que vivamos de acordo com o amor de Deus. E não que nós vivamos mais de acordo com as nossas paixões e pecados. Não com as paixões humanas, mas sim através do amor de Deus. E aí eu peguei aqui um comentário do Champlin. Isso aqui é muito bom. A vida humana é reputada não como verdadeira vida, mas como mera existência. Até que Cristo seja formado no coração e que nos tornemos participantes da natureza divina. O que ele está dizendo é aquilo que eu já falei algumas vezes. Nós existimos sem Jesus, somos zumbis. Mas vida, amor, nós só teremos quando nós vivermos por meio dele, por meio do seu amor. Meus irmãos, vivamos por meio do amor de Deus.
pelo amor de Deus, que a gente tanto fala, né? Que nós vivamos, então, por esse amor de Deus. E aí, glórias a Deus por isso. Que o Senhor enviou o Filho dele por amor a nós. E hoje o Filho dele, que habita em nós, pelo Espírito Santo da promessa, manifesta através de nós as cartas vivas, o amor de Deus para com todos os perdidos. Que Deus seja louvado por causa disso. Pode passar, por favor. E aqui ele vai explicar o que é o amor. Veja, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, aqui está a graça, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja, nunca fomos nós. Não fomos nós, meus irmãos. Nós não fizemos nada. Quem tudo fez foi Ele. Ele enviou Jesus Cristo como propiciação, isto é, como sacrifício, por causa dos nossos pecados. Então, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Nós nunca amamos a Deus. Ele que primeiro nos amou, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que é amor? É o sacrifício de Jesus, meus irmãos. O sacrifício de Jesus por nós. Aqui está a graça. E aí eu peguei um comentário da Bíblia de Estudo da Reforma e uma da Fé Reformada. A Bíblia de Estudo da Reforma diz o seguinte: nós somos salvos não por causa do nosso amor a Deus, mas por causa do amor de Deus por nós, ao enviar Cristo para ser propiciação pelos nossos pecados. Nós não somos salvos porque nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus porque nós somos salvos. Deus primeiro me salva por me amar. Depois disso eu começo a amar a Ele. Não é o contrário. Eu amo porque Deus me amou. Eu não amo a Deus primeiro. Deus me ama primeiro. E uma vez que Deus me ama primeiro, eu agora posso amá-lo através do sacrifício de Jesus. É exatamente assim que funciona, tá? Exatamente. E aí, Jesus, aqui, um comentário da Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Cristo removeu a ira justa de Deus e satisfez as exigências da justiça de nosso lugar. Jesus fez isso para satisfazer o amor de Deus por nós. Quando Jesus morre pelos nossos pecados, isso é para satisfazer o amor do Pai. Por quê? Porque o amor do Pai é justo e a justiça de Deus teria que ser paga por causa dos nossos pecados. Por isso que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deu para entender, gente? Tranquilo? Acho que de boa, né? Tranquilo? Foi? Então tá bom. Pode botar o 11? Eu vou ler o 11 e o 12. Amados, porque aí chega a ser uma conclusão. Ou melhor, a uma exigência. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, é a mesma linguagem de 3,16, né? Porque é o mesmo João. Nós também devemos amar uns aos outros. Pode passar. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Volta o versículo. Pode botar no 11, por favor. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. É nossa obrigação amar. Não há a possibilidade de sermos filhos de Deus se nós não amarmos. Aquilo que eu já falei aqui. Nós temos que amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Se eu amo aquilo que Deus odeia, estou em pecado. Assim como se eu odeio aquilo que Deus ama, também estou em pecado. Ora, se Deus nos amou de tal maneira, e se Deus ama, então nós temos por obrigação amar uns aos outros. É necessário, obrigatoriamente, que haja amor entre nós. A igreja de Cristo é a igreja do amor e em amor. Nós temos que nos amar. Isso, gente, amar uns aos outros é mandamento, não é opção. Ah, mas eu não gosto da pessoa. A Bíblia não está perguntando se eu gosto ou se eu não gosto. A Bíblia está dando uma ordem. Amemos uns aos outros. E a Bíblia dá uma ordem e explica o motivo, porque podia não ter explicação, né?
Deus podia simplesmente falar assim, ame, mas Deus explica o motivo. Nós temos que nos amar, por quê? Porque Deus nos ama. O pecado é contra Deus, meus irmãos. E se o pecado é contra Deus e Deus ainda assim me perdoa e me ama, eu não posso não perdoar. Eu não posso não amar. Eu tenho que necessariamente perdoar e amar. Por quê? Porque é isso que Deus faz para conosco. Nós também devemos amar uns aos outros. Meus irmãos, se não houver amor, não há igreja, não há adoração. Não há adoração longe do amor. Não é possível haver adoração a Deus se existe ódio entre nós, ou guerra, o que quer que seja, ou divisão, facções, etc, etc. Eu peguei aqui um comentário da Bíblia de Estudo da Reforma. Isso aqui é muito bom. Não há outra forma de servir a Deus senão pelo amor ao nosso próximo por meio da fé em Jesus. O amor de Deus por nós atinge o seu propósito em nós quando nos leva a amar os outros. Quando amamos aos outros, sabemos que o amor de Deus permanece em nós. Não é possível, meus irmãos, servir a Deus se não for em amor uns aos outros. Não é possível. Não é possível. Por isso que é necessário amarmos uns aos outros. Do contrário, a Deus não serviremos. Nos distanciaremos de Deus e sofreremos as consequências. E aí, passa por favor, Ricardo. Ninguém nunca viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Logo, se não amarmos uns aos outros, Deus não permanece em nós. E aí não vai adiantar a gente, não, vamos buscar o Espírito Santo. Amém, busquemos. Vamos passar um ano dentro da igreja, só jejuando, para que Deus venha sobre nós. Se não houver amor, Deus não permanece em nós. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E aí, veja, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Porque João era um ser humano e tinha consciência que não é fácil amar. O amor precisa ser aperfeiçoado. Não é paixão à primeira vista, em que você bate o olhar e caramba, pronto, cheio de amor. Não. Quando você ama por mandamento, por obediência a Deus, isso tem que ser desenvolvido. Isso tem que ser aperfeiçoado. Agora, se Deus estiver em nós, o amor dele em nós será aperfeiçoado. Como? Pelo conhecimento da palavra. O que desenvolve o amor é o conhecimento da palavra. Porque no conhecimento da palavra eu conheço mais a Deus. Se Deus é amor, eu conheço mais o amor. Então, sim, é necessário que esse amor seja desenvolvido. Seja aperfeiçoado. Isso aqui é para a gente entender o seguinte: mas eu não estou sentindo, até porque não é para sentir, né? É para crer. Mas eu não estou sentindo esse amor, eu não estou conseguindo. Meu irmão, minha irmã, é tempo de buscarmos, nos aperfeiçoar. É um processo. Até porque isso só vai terminar na glória. Então é um processo contínuo de aperfeiçoamento em amor e no amor. O amor e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Veja, o amor é aperfeiçoado. Você pode falar assim, mas o amor de Deus já não é perfeito? Mas não em nós. O nosso amor não é perfeito. Mas se Deus permanecer em nós, esse amor, o nosso amor falho, é aperfeiçoado. Que foi o que aconteceu com Pedro. Pedro tinha um amor falho para com Deus, para com Jesus, e Jesus fala: Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. A NVI, a Bíblia de Estudo Nova Versão Internacional, diz o seguinte: dessa forma, o Deus a quem ninguém jamais viu é visto nos que amam, pois Deus habita neles. É exatamente isso. Como assim? Ninguém viu a Deus. Mas como é que eu vou ver Deus? Eu vou ver Deus que permanece em nós, através do amor. A manifestação do nosso amor revela o Deus invisível. Por quê? Porque esse Deus invisível é o próprio amor agindo em nós e sendo aperfeiçoado em nós. Gente, deu para entender isso? Então, em nome de Jesus, amemos. Amemos uns aos outros. Tá?
E aí, mais uma vez, é claro que é por isso que no ímpio não há amor. Por quê? O ímpio não está sendo aperfeiçoado. Você só pode ser aperfeiçoado no caminho da santidade, né? Na santificação. Pode passar, por favor. Viu como não daria para falar isso tudo, todo o capítulo hoje de manhã? E aqui, veja, novamente. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Pode passar, por favor. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Pode voltar. Então, como é que nós conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós? Pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. O Espírito Santo que age em nós é a prova de que nós estamos nele e que ele está em nós. Agora, olha que fantástico. E às vezes a gente esquece disso. É comum a gente falar que Deus está em nós. E é óbvio, Deus está em nós. Mas é mais do que isso. É Deus em nós e nós nele. A comunhão com Deus, ela é bilateral. Em que sentido? É Deus em mim e eu em Deus. Não estou dizendo que nós somos deuses. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas é uma comunhão tão grande. Porque às vezes parece, quando eu falo assim, Deus está em nós, que é o que a gente canta, não estou falando que está errado, mas às vezes parece que é quase como se fosse algo só de uma via, só de um lado para o outro. É claro que a salvação é só de Deus para conosco, mas uma vez que Deus está em mim, eu passo a estar nele. Aqui está, nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele em nós. Ele está em nós e nós permanecemos nele. Como? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós e nós em Deus. E aí, isso se manifesta, por exemplo, na ceia. Por que nós participamos da ceia, do sacramento? É Deus em nós e nós em Deus. Isso é fantástico, meus irmãos. Exatamente, é que eu estou lendo aqui meus comentários. Por isso que nós somos aperfeiçoados no amor. Por quê? Porque se nós estamos permanecendo em Deus e Deus é o próprio amor, eu estou permanecendo no amor e o meu amor está sendo aperfeiçoado através de Deus. Estou vendo aqui o que eu botei? Sim. Tá. Exatamente. Então, meus irmãos, olha que fantástico, nisto que nós conhecemos o quê? Que Deus permanece em nós, sim, mas nós também permanecemos nele. Como? Através do Espírito Santo. Por isso, a necessidade do revestimento de poder, né? Do Espírito Santo, tá? Pode passar, por favor. E nós temos visto e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Que em nome de Jesus sejamos nós, aqueles que têm visto e têm testemunhado o amor de Deus, o Salvador do mundo. Que temos testemunhados a Jesus Cristo, meus irmãos, a salvação. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu estava pensando em quê? Em João Batista, que não precisou ver isso. É óbvio que ele também viu pela fé, mas João Batista viu isso fisicamente. Lembra quando João Batista fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João Batista estava vendo isso aqui. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. João Batista entendeu completamente isso. Na verdade, João entendeu isso completamente por João Batista, né? Que João Batista falou isso antes de João. Veja, e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É exatamente quando João Batista vendo Jesus fala, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente consegue entender, olha que fantástico. Quando João Batista vira e fala assim, raça de víboras, isso era amor. Por quê? Porque João Batista já tinha esse reconhecimento aqui, ó. Fantástico isso. Então, assim, e aí, isso, muito bom. Eu fiz um comentário aqui, muito pertinente, e eu gostaria de trazer esse comentário. A maior prova de amor que podemos dar a alguém é qual? Testemunhar a Jesus. Com todo carinho, meu irmão, minha irmã, não me venha dizer que você ama uma pessoa se você não testemunha Jesus para essa pessoa. Você não ama. Não ama. Vou marcar um date,
e vou tentar sair com a varoa, vou dar uma prova de amor para ela, vou comprar, sei lá, uma barca de chocolate, né, 10 litros de açaí para tomar com ela. Não sei se é prova de amor, mas tudo bem. Sabe qual é a maior prova de amor? A maior prova de amor não é você pedir em casamento a tua noiva na Torre Eiffel, não é, nada contra, se tu tiver dinheiro para fazer isso, faça, tá? Deve ser legal. Não é você ir, sei lá para onde. No dia que você fala assim, eu quero dar uma prova de amor para alguém, sabe qual é a maior prova de amor? Essa aqui, ó. Dar testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Se você ama alguém, e agora a gente consegue saber se a gente ama ou não. Sabe como é que eu sei se eu amo uma pessoa? Se eu tenho pregado a Jesus Cristo para essa pessoa. A maior prova de amor para com qualquer ser humano é testemunhar que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É por isso que nada contra ONG, mas prova de amor para com a humanidade não é outra coisa que seja pregar a Jesus Cristo. A maior prova de amor é essa. Então você ama uma pessoa, fale de Cristo para essa pessoa. Mas essa pessoa não gosta que eu fale. Qual é a criança que gosta quando o pai vai lá e bota de castigo? Ninguém. Mas isso não é amor? É amor. Então não importa se a pessoa vai ficar chateada. Amor é testemunhar a Cristo, meus irmãos. Isso é a prova de amor. Por que testemunhar a Cristo é a prova de amor? Volta aí o versículo, por favor. Pode voltar mais um. Volta mais um, que eu vou mostrar. Mais um. Volta mais um, calma aí, que vai fazer sentido. Aqui, nisto se manifestou o amor de Deus. Quando eu testemunho a Cristo, eu estou manifestando esse amor. Então, sabe qual é a prova de amor? Não é você se ajoelhar com um anel de brilhante lá de 20 milhões e falar, querida, quer casar comigo? Não é isso. Não estou falando que não posso ter amor nesse ato. Pode, mas prova de amor não é isso. É o quê? É testemunhar Jesus. Então, você quer amar a varoa? Taca ali a Bíblia na cara dela. Eu te amo. Pá! Aí pronto. É isso aí. Chama para orar, pô. Mas não é para chamar para orar só os dois juntos, não, hein? Isso aí a gente conhece esse negócio. Não, vamos orar ali no retiro, vai tomar uma bibliada na cabeça. É falar de Jesus. É falar de Jesus. E aí, eu vou terminar, eu tenho 5 minutos, eu vou terminar, mas vai dar tempo certinho. Vai para o 20. Andar aqui no meu esboço. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí entenda. Como é que eu sei se eu amo meu irmão a quem vejo? Se eu prego a Jesus para ele. Passa o versículo, por favor. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Nós temos que amar uns aos outros. Essa é a implicação final. Nós temos que amar uns aos outros. Volta o versículo, por favor. Não tem como você dizer que ama a Deus, que você nunca viu, se você não ama aqueles a quem você vê. Isso não é possível. Mas como é que eu sei se eu amo aqueles que eu vejo? Simples, se eu tenho pregado o evangelho ou não a essas pessoas. Meus irmãos, nós somos o testemunho, as cartas vivas do amor de Deus. O amor de Deus é manifesto em nós, naquilo que Cristo fez em nós, na cruz. Portanto, veja que a Bíblia chama de mentiroso. E sabe quem é o pai da mentira, né? Sabe quem é o pai da mentira. Então, nós temos uma obrigação. Passa o versículo, por favor. E eu vou fechar a mensagem aqui. Nós temos uma obrigação, uma ordem. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Pensa sempre isso. Quando você for reclamar, brigar, discutir, xingar, crente não xinga. Não posso falar em circunciso fariseu? Aí eu não sei se você pode falar em circunciso fariseu. Mula de Balaão, não sei se pode falar essas coisas. Mas a questão é a seguinte,
Sempre quando nós formos tomar uma atitude, sempre pensemos algo. Eu estou amando ao meu irmão, porque se eu não estiver amando ao meu irmão, eu não estou amando a Deus. E se eu não estou amando a Deus, eu estou em pecado. Gente, é impossível ter alguma coisa que não é amor a Deus e não seja pecado, né? Qualquer coisa que é ódio para com Deus é pecaminoso. Então, é nossa obrigação amar. E aí, novamente, a gente confunde muitas coisas. A gente fala assim, amor é sentimento. Ok, não vou negar, não vou entrar na discussão se amor é sentimento ou não. Mas amor não é, porque quando eu falo que amor é sentimento, parece tipo assim, eu vou ficar esperando uma inspiração. Vou ver o pôr do sol para compor uma poesia. Ok, você é poeta, legal. Mas amor não é isso. Vou ficar esperando, vem o amor sobre mim para eu amar. É uma decisão. É igual, vou falar pecado, misericórdia. É igual perdão. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Eu perdoo por quê? Porque Deus manda. Ah, mas eu não quero. Eu também não. Eu queria pegar a espada e cortar a orelha. Mas eu não posso, porque a vingança pertence ao Senhor, não a mim. Deus se vingará. Eu não posso. O amor é a mesma coisa. O relógio de quem apitou aí está adiantado, que no meu faltam 2 minutos, tá? Estou vendo aqui, que eu ouvi o apito das 11 horas. Não são, tem 2 minutos. O amor é a mesma coisa. Não espere sentir algo. Ame. Por obrigação. Por obrigação. Por obrigação a Deus. Meus irmãos, eu fecho. Com esses 2 comentários, eu poderia fazer alguns outros comentários, mas hoje à noite a gente vai focar exclusivamente no fato de que Deus é amor e que o verdadeiro amor lança fora todo medo, tá? Então hoje à noite a gente volta para esse capítulo falando sobre o amor de Deus. Mas agora, faltando 1 minuto para acabar o curso, eu quero fechar com esses 2 comentários. Primeiro, a maior prova de amor é pregar a Jesus. Então, com todo respeito e carinho, não me venha dizer que você ama teu pai, teu irmão, teu vizinho, seja lá quem for, se você não anuncia o evangelho para essa pessoa. Não é amor, é qualquer outra coisa, mas não é amor. Anunciemos então Cristo. Isso é amor. E segundo, não espere sentir algo, não espere que alguma coisa aconteça. Ame. Vou amar por obrigação? É amar por obrigação. Mas por quê? Porque é obrigação para com Deus. Por causa de Deus eu amo. Por causa de Deus eu amo. Porque Deus me amou primeiro. Feche seus olhos. Vou orar para encerrarmos, que nós não temos mais tempo, mas fale com o Senhor nesse momento. Peça perdão pelos seus pecados. Assim como também pediremos todos, em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã nós queremos clamar por misericórdia do Teu amor, que o Senhor possa nos perdoar e nos purificar nos nossos erros e nas nossas falhas. Tem misericórdia de nós, se conosco. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nos ajude a amarmos, Senhor, a sermos aperfeiçoados no Teu amor e através do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que nos amou. Somos nós que amamos a Ti. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas. Nos leve em paz para os nossos lares, que possamos ter um almoço em paz, Deus, e todas as atividades que ainda haverá na igreja, Deus, que for da Tua vontade. Logo mais à noite possamos estar aqui novamente reunidos. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e as consolações de Espírito de Deus sejam sobre você e sua família, hoje para sempre, todos digam. Está encerrado esse culto, Deus abençoe. E ame alguém aí, fala, eu te amo, em nome de Jesus, né?